Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. A paz do Senhor, amada professora, amado professor da classe Juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas. E te dou as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. Já te peço, deixa aqui o seu gostei, o seu like, porque é muito importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações, porque fazendo assim, você não perde nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Nós temos pré-aulas da classe maternal até pré-adolescentes e temos dinâmicas da classe de jovens, da classe de adultos. Então você pode compartilhar o canal e abençoar a vida de outros professores. Nós estamos com uma meta nesse trimestre. Nossa meta é 20 mil inscritos e até este momento estão faltando 700 pessoas para alcançarmos o nosso objetivo até o final do trimestre. E eu conto com a sua ajuda, eu creio que vai dar tudo certo. Nós estamos aqui na classe Juniores com a revista de número 6. Então essa e mais duas, nós terminamos o currículo da classe Juniores. E nós temos como tema dessa revista a história dos profetas. E a revista, a lição de número 4, é o profeta do cativeiro na Babilônia, falando sobre Daniel. Não Daniel na Cova dos Leões, né, que é uma história muito conhecida, mas Daniel com os seus amigos, né, Misael, Ananias, Azarias, lá na Babilônia, quando eles chegaram cativos ali. Aí nós vamos passar por essa parte e também pela parte do sonho do rei, quando o rei Nabucodonosor sonha e não lembra o que sonhou e quer que alguém diga o que ele sonhou. Ele sonha, fica perturbado e a gente vai ver isso nessa aula de hoje, tá? Lembrando que todo o material que eu vou mostrar aqui para vocês, ele já está disponibilizado antes no nosso Drive. Na descrição do vídeo tem um link do nosso Drive. Se não tiver aqui na descrição do vídeo, você pode acessar outras aulas e você vai ver na descrição o link. Salve esse link, porque mesmo que a aula saia tarde, eu sempre posto material antes no Drive. Então você tem tempo de baixar, imprimir, organizar e depois assistir a aula, tá certo? A minha maior dificuldade é a gravação da aula. O preparar o material também é difícil, mas a gravação da aula é o BO. Eu tenho me esforçado, mas realmente é complicado, né? Eu digo, chega o feriadão, eu digo, vou aproveitar, vou gravar, mas é uma coisa, é outra. Eu tenho até conversado com os professores do nosso grupo, que inclusive quero lhe convidar para o nosso grupo de estudos e oração. Oração, louvor, um grupo que a gente está buscando mais intimidade com o Senhor. E tem sido uma bênção, né? Eu chego lá, eu louvo, eu oro, eu deixo uma palavra, o pessoal deixa uma palavra, o pessoal louva. É maravilhoso esse grupo. Entre se você tiver com o propósito de crescer espiritualmente. Não é um grupo para dinâmicas, não é um grupo para ideias de aulas, não. É um grupo para oração, é um grupo para a parte espiritual, tá certo? Então você pode entrar aqui no link também, vou pedir para o irmão Roberto, que ele edita a nossa aula, para ele deixar aqui o link na descrição desse vídeo, tá? O link do Drive e o link do grupo no WhatsApp que você pode acessar para entrar, tá bom? Então, se você quiser participar do grupo, é só você pedir, solicitar a entrada e depois a gente vai lá, aprova e você participa. Nós temos dia de jejum. Eu quero fazer uma mini vigília, quarta-feira agora, do dia 31, não, do dia 30, né, que abriu a 30, para o dia 1º de maio. Como o dia 1º é feriado, a gente faz uma mini vigília de 10 à meia-noite, pelo Google Meet. Eu acredito que não vai, o Google Meet cabe 100 pessoas, eu acredito que não vai passar. Se passar de 100 pessoas, eu vejo como é que a gente pode fazer, organizar essa mini vigília. Então, participe, tá? Busque ao Senhor mais e mais e vem junto com a gente, porque é um apoiando o outro. Em nome de Jesus já deu tudo certo. Então, todo o material é disponibilizado gratuitamente. Mas eu conversei com vocês na nossa primeira aula que a cada trimestre eu vou trazer um material pago. Porque é um talento que Deus me deu. Eu sei que eu não preparo coisas, sabe, maravilhosas. Tem gente que tem muito mais talento que eu para usar a inteligência artificial e tudo mais. Eu não sou tanto assim. Mas eu consigo organizar algumas coisas. Então, alguns materiais que eu vou trazer no trimestre serão materiais pagos. Eu penso em um material por trimestre. E aí eu passo todas as aulas, eu fico apresentando para vender a vocês. Para quê? Esse dinheiro vai ser arrecadado com que intuito? Qual o objetivo? Não é para comprar nada para mim, roupa, ajeitar o meu cabelo, qualquer coisa assim. Não é nada para isso. É para investir no meu ministério. Cada trimestre eu vou ter uma meta, um objetivo que eu quero alcançar. Para comprar os materiais, né? É tinta de impressora, é folha, vários materiais que a gente precisa para utilizar. A festa das minhas crianças, né? O congresso das minhas crianças. E aí eu naquele trimestre que for o trimestre do congresso das minhas crianças, que vai ser até no último trimestre, em novembro, a nossa festa. Aí eu vou passar aquele trimestre ali vendendo material para isso, a feirinha do denário das minhas crianças. Então assim, eu vou utilizar o talento que Deus me deu para conseguir um retorno para abençoar o ministério, né? Para abençoar a obra de Deus. E aí,
Não é obrigado você comprar, claro. Mas se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz, tá? Muitas pessoas podem dizer, eu não tenho esse valor, tio Eliel. Mas se você tiver, olha, tio Eliel, eu tenho aqui R$ 5 e eu quero abençoar. Eu mando material para você, tá? Não se preocupe com isso. Só de você ter no seu coração o desejo de me ajudar, de me abençoar, de semear na minha vida, eu fico muito, muito feliz mesmo. E nesse trimestre, eu estou vendendo essa apostila aqui, ó. Essa apostila é a apostila que a gente utilizou no nosso seminário, que nós fizemos aqui na minha igreja. E aí é um material riquíssimo que foi preparado por toda a equipe do canal Ensinador Cristão EBD. Você não vai receber a apostila em física, você vai receber ela em PDF, você pode imprimir, pode encadernar. E ela no PDF, ela tá toda colorida, tá? Porque aqui a gente, para entregar, para economizar, a gente imprimiu ela preto e branco, tá? A capa colorida, mas ela é preto e branco. E aqui, gente, tem muita coisa boa. Se de repente você tem aí uma turma mista. Você sabia, olha só, vou ler aqui para vocês. Desenvolvimento infantil. A primeira infância, que vai desde o nascimento até os 6 anos de idade, é um período crucial para o desenvolvimento global da criança. É nessa fase que se formam as bases para a saúde física, mental, emocional e social, que influenciarão toda a sua vida. Aí aqui, ó, falando sobre a primeira infância. E você precisa saber sobre isso. Você que trabalha com crianças, você precisa saber sobre isso, ó. O que isso tem a ver com a EBD? Qual a ligação do desenvolvimento infantil com a escola bíblica? E aí, nós temos aqui, ó, como você monta uma maravilhosa aula da EBD. Oração, estudo da palavra, dinâmica, várias coisas. A sua preparação, como você vai planejar essa aula, olha só. Com o estudo da lição, o acolhimento. Então são muitas ideias. Olha aqui, ó. Esse aqui foi o material que a parte, né, da palestra foi minha, essa administração aqui. Uma construção, né? O tempo que a criança passa na escola, o tempo que ela passa na igreja. Como eu posso trabalhar isso? O que fazer? Como investir? Uma geração está sendo apacentada por você. Então, assim, muito bom esse material. Essa apostila em PDF está custando R$20. E todo o valor que eu arrecadar, eu vou utilizar para um treinamento missionário que eu vou fazer. Eu vou para o sertão da Bahia no mês de junho, do dia 30 de junho até o dia 5 de julho. E aí eu preciso investir nesse treinamento R$800. E fora as passagens de Maceió até Salvador e de volta. Então, o valor dessa apostila eu preciso vender 40 apostilas, tá? Para poder arrecadar o valor do treinamento. E eu quero vender mais para pegar o valor também da passagem de ônibus, né? Para não ter que passar lá no cartão. Então, eu conto com a sua ajuda, tá? Tio Eliel, eu quero lhe abençoar, eu quero dar uma oferta. Fique à vontade. Se você sentir no coração, se os materiais aqui têm abençoado sua vida, se você tem contribuído com o seu ministério, com a sua escola bíblica, e você pode, tá? Não é obrigado. E se você não pode ajudar financeiramente, ore por mim. Ore por mim para que Deus toque no coração de várias pessoas para conseguir esse dinheiro, tá? Para que eu consiga ir para esse treinamento. Então, essa apostila aqui. Eu já falei demais, vamos mostrar os materiais da nossa aula. Os primeiros materiais fixos, que na aula passada eu esqueci do profeta. Minha gente, depois eu olhei aqui, eu tinha colocado a folha e esqueci. Meu Deus, depois que eu terminei a aula, eu anotei e terminei, porque eu faço, né, o roteiro da minha aula, aqui da pré-aula, faço o roteiro da minha aula da EBD, o planejamento, e terminei esquecendo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o Para Meditar. Para meditar é uma forma de incentivar as crianças a lerem a palavra de Deus durante a semana. Nós temos de segunda até o sábado. E eles vão lendo, vão marcando, vão colocando aqui o que eles mais entenderam. Tem o versículo, tem a referência bíblica, tem o título que cada dia da semana a lição dá um título, né? Para aquele devocional. E esse é o nosso Para Meditar. Nós temos também o nosso estado da semana, que se você não conhece, se você não utiliza, na sua lição e na lição dos alunos também, nós temos um ponto turístico, tá? Aqui, ó, nós temos um ponto turístico que é essa parte, esse pedacinho. E nessa semana nós temos um parque muito lindo como ponto turístico, que é o Parque Flamboyant lá em Goiás, Goiânia, Goiás. Sempre o ponto turístico é da capital do estado, tá certo? E aqui nós temos, ó, a bandeira de lá, nós temos a capital, Goiânia, nós temos o Parque Flamboyant, quantos anos tem o estado, quantos municípios tem, quantos habitantes tem lá. E aí você pode trazer outras curiosidades de Goiás. Tem muita gente maravilhosa em Goiás que eu amo. Ainda não tive o privilégio de estar nesse estado tão querido, tão maravilhoso. Por que eu digo tão maravilhoso? Porque as pessoas de Goiás que eu conheço são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis. E eu tenho muito carinho
por esse estado. Tem até uma tia, que é uma tia muito querida, tia Maria Auxiliadora, que ela é de lá de Goiás, também, se eu não me engano. Será que ela é de lá mesmo? É de Minas Gerais. Não, ela é de Goiás. Ela é de Goiás. Então, um abraço para todo mundo do Goiás. Um grande abraço de verdade. Um beijo para vocês. Nós estaremos orando por vocês durante esse domingo. Vamos orar pelo governador, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados, pelos secretários, pela igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos juniores. Vamos interceder por vocês, tá? Porque o objetivo, professor, do Estado da Semana não é só apresentar, o aluno marcou e pronto. Não. É a gente interceder pelo Estado. Trabalhe a intercessão com seus alunos também, tá? Eu sempre coloco a minha mão, aí eles colocam a deles e fica aquela montanha grandona e a gente ora pelo Estado. Aí nós temos também aqui mais um material que é o nosso Você Sabia. São curiosidades que tem na lição do aluno, na lição do professor também, e eu organizo aqui porque você pode apresentar para eles. Olha, gente, isso você vai lendo. Olha as curiosidades agora. O rei Nabucodonosor é muito vaidoso, ergueu uma estátua da sua própria imagem. Daniel recebeu o nome babilônico de Beltesazar. Na interpretação do sonho do rei, Daniel explicou que a cabeça de ouro da estátua representava o Império Neobabilônico. E aqui são várias curiosidades legais, e aí você mostra para os seus alunos. E por último, nós temos o profeta, que aí a intenção é que a cada aula a gente mostre exatamente também a figurinha do álbum, né? Na primeira aula eu apresentei o álbum de figurinhas, apresentei todos vários planos de frequência, e aí também esse aqui é a figurinha, mas eu coloquei no PDF, que você pode imprimir e colar lá no mural na sua aula. A cada aula você apresenta o profeta, né? Aí tem um textinho aqui que diz: interpretou sonhos e permaneceu fiel a Deus na Babilônia. Ele jovem, né? Ali quando chega na Babilônia. Então, nós temos esses materiais aqui que são, digamos, materiais fixos. Todas as aulas você apresenta esses materiais porque sempre estão disponíveis. Os profetas e o memorizando e o para meditar, eu acredito que já tem todas as aulas. Eu já devo ter colocado. E o estado da semana eu preciso fazer o restante para também colocar nas outras pastas, né, até a aula 13, porque aí você já consegue adiantar. Vamos agora para o nosso memorizando, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, a parte B, tá? Leia na Bíblia. Por que ler na Bíblia? Porque os alunos vão entender que está na palavra de Deus, não é história de carochinha, não foi inventado por você. Eu sei que está na lição deles, eu sei que está na sua lição, mas leia na Bíblia. Até porque, além deles saberem que está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdadeira, eles também vão aprender a manusear a Bíblia. Então, se eles têm dificuldade, você canta com eles a música do Diante do Trono, que a gente já conhece. Você canta com eles, você ensina eles. Se a Bíblia deles é assim lisa, você ensina eles a procurarem. Se a Bíblia deles tem as marcações, né? Você ensina a procurarem também, tá? A escola bíblica é para isso, porque às vezes os pais não ensinam em casa. É impressionante, às vezes até pais crentes não ensinam os filhos em casa. Aí a gente tem que ensinar a manusear a Bíblia, a cantar o hino da harpa, e é algo que a gente tem que investir nos nossos alunos. Por quê, professor? Porque está se perdendo. Tem aluno que não está sabendo mais os hinos da harpa. Meu Deus do céu, nossa harpa cristã não pode ser esquecida. A gente tem que ensinar eles e ensiná-los também a amar os hinos da harpa, né? Porque para continuar, amar a palavra de Deus, e a gente, se aqui os pais, muitos não são crentes, a gente não espera muita coisa, né? Mas dos crentes a gente esperava mais. Só que às vezes até os não crentes contribuem mais com o crescimento espiritual dos filhos do que os crentes. Sabia disso? Eu tenho vários casos assim. Pais que não são crentes, que investem. Querem que o filho vá para EBD, querem que o filho participe do departamento, investe no fardamento, não reclama, ajuda o departamento, dá lanche, faz as coisas. Não crentes, viu? Não evangélicos. E pais que são evangélicos, que estão na igreja todo domingo, estão na igreja toda sexta-feira, não vão para a igreja, não levam filho, vão para a escola bíblica, não levam filho, ou nem vão para a escola bíblica, ficam em casa dormindo, o filho fica junto, não tem investimento, não compra uma lição para o filho, você faz o fardamento do departamento infantil, não quer comprar, fica reclamando, gasta R$100 no sanduíche, saindo com a família, numa saída com a família, gasta R$100 e tantos, mas não quer pagar R$50 de fardamento. Pais evangélicos, viu? Até com cargos na igreja. A gente tem muita dificuldade nisso. Então, aproveite o momento com seus alunos para você ensiná-los, tá? Na nossa apostila, que eu vou falar dela de novo, eu falo basicamente sobre isso, né? O tempo que os nossos alunos eles passam na escola e o tempo que os nossos alunos passam na igreja. E às vezes o tempo que eles passam na igreja a gente não aproveita. A gente não aproveita. O tempo que eles passam em casa, os pais não aproveitam. Entregam um celular para ele, o pai e a mãe ficam num canto, o pai num canto, a mãe no outro, cada um com seu celular. Não tem momento com a família, não tem culto doméstico. E o menino fica ali à toa. E na escola,
Quem estuda integral entra às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, passa o tempo inteiro tendo várias influências. E aí é como realmente a Babilônia. E aí os pais querem que os filhos sejam como Daniel, Ananias, Misael, Azarias lá na Babilônia. Mas como? Se eles não foram instruídos? Daniel e seus amigos foram instruídos, por isso que eles nos corromperam. Então nós precisamos instruir os nossos alunos também. E os pais precisam compreender isso. Mas a maioria dos pais, infelizmente, é dormente. Se na sua igreja você passa por isso, ore. Faça como eu, como vários professores. Faça um propósito de oração. Ore, jejue pelos seus alunos, tá? Invista no espiritual. Ensine eles a palavra de Deus e tudo que eles precisam aprender. Então, o nosso memorizando é só a parte B, né, do versículo 30 do segundo capítulo do primeiro livro de Samuel, que diz assim. Deixa eu encontrar aqui. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Muito fácil esse memorizando. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. E aí, qual é a ideia do memorizando? Se você olhar no Drive, você vai ver que tem um PDF de frutas e um PDF de verduras, legumes, que até hoje eu nunca entendi direito qual é a diferença de verdura para legume. Um tem semente, que tem, é um negócio assim. E aí eu fiz aqui duas frutas, né? Eu fiz a melancia, fiz a banana. A gente dá um trabalhinho para fazer isso aqui, mas é meio intuitivo, assim. Você vai, recorta, e onde tá assim, tracejado, não sei se você consegue ver o tracejado, mas onde estiver tracejado, você dobra, tá? Eu imprimi aqui com papel normal, tá? E aí é a sua intuição mesmo, você vai colando. Onde tem o nome glue é cola, né? E aí você passa cola, vai colando, vai montando e vai dar certo. Você é incrível, você é maravilhoso, você é especial, você é inteligente. E aí, aqui eu fiz a melancia, mas tem várias frutas. Eu vou mostrar pra você o PDF, ó. Tem kiwi, tem, olha, isso aqui acho que é mirtilo, mas tem outro nome que chama blueberry, né? Porque aqui eu peguei no site em inglês. Olha, aí tem o kiwi, tem o abacaxi. Você pode até imprimir, ó. Tem aqui é uma maçã. Aí você tem aqui, ó, outra. E aí você tem várias frutinhas aqui que você pode imprimir e fazer lá com os seus alunos, ó, amoras, enfim. Aí você vai, corta, cola, pode até montar uma cestinha bem bonitinha, com os alunos chegarem, olha que legal, né? E aí você também tem uns vegetais que eu coloquei, verdura, vegetal, legume, vegetal, tudo é vegetal, né? Verdura e legume. Aí aqui tem tomate, tem pimentão, perceba que eu coloquei 4 de cada um. Aqui tem brócolis, aí aqui tem a cenoura também, deixa eu encontrar aqui, meu Deus, a cenoura abençoada, aqui ó, cenoura. Aí perceba que eu coloquei 4 de cada, por quê? Eu coloquei um vídeo explicando no Drive como você faz isso aqui, tá? Você vai recortar, ó, vai ficar tipo assim, ó. Aqui é a berinjela e aqui é a batata inglesa, ó. Tá vendo? Que legal. É porque eu não achei 3D dessa forma aqui das frutas. Eu não achei, aí eu tive essa ideia aqui, tá? E aí você faz, ó, que legal. Aí como é que você vai fazer? Tá explicando lá. Você vai recortar os 4 no contorno. Você vai ficar sobrando uma parte branca. Aí você recorta, tá? Como eu recortei aqui. No da berinjela, depois eu colei todos os toquinhos. Colei todos e coloquei assim em cima. E na batata, ó. Tá? Ah, que batata troncha. Você já viu batata certinha? Porque aqui eu compro batata. Eu não, né? Os meus pais que eu não compro batata. Mas os meus pais compram quando chega batata aqui em casa. Ah, batata é troncha. Tem umas grandonas, tem umas pequenas, tem uma murchinha, tem. Enfim. Então aqui tá a berinjela, tá a batata. Eu imprimi esse aqui só pra mostrar. Eu fiz esse só pra mostrar pra vocês, tá? Qual a ideia? A ideia é que você divida o memorizando em cada parte. Por exemplo, você pode dividir em 5 partes, você pode dividir em 4 partes. Como eu tenho aqui 4 elementos, aí eu vou dividir em 4 partes, por exemplo. Eu tinha dividido em 5, né? Aí eu coloquei assim: pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. 1 Samuel 2:30b. Aqui não vai dar para colocar a referência porque só tem 4. Mas o que seria? Digamos que a batata vai representar pois respeitarei. A melancia, os que me respeitam. A banana, mas desprezarei. A berinjela, os que me desprezam. E aí você vai repetindo com seus alunos, né? Até que eles memorizem e depois você só mostra a fruta. Então, se começou com a batata, aí você mostrou, aí eles falam, pois respeitarei. Você pode colocar na sua mesa, tá? Se tem uma mesa. Ou pode pedir que eles segurem. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam, tá? Então, cada fruta, cada legume, verdura, cada vegetal vai representar
uma parte do versículo que você dividiu, tá certo? Aí você não precisa fazer todas as frutas e os vegetais que estão no PDF, no Drive. Mas se você quiser fazer, você pode fazer, pode enfeitar a sua sala. Olha, que é muito legal, tá? Inclusive você que é professor secular, isso vai servir, tá? Se você trabalha com as crianças, isso vai servir. Óbvio que não, se você é professor só para Fundamental 2, né? Fundamental 1, né? Do primeiro até o quinto ano vai servir. Os outros eu acho que tem que ter cuidado, né? Para não colocarem na boca, hein? Mas é isso, tá? Essa é a ideia do nosso Memorizando. E para nossa aula, eu primeiro vou ler com vocês, tá? Daniel capítulo 1 e o capítulo 2, do versículo 26 até o 49. Vou ler tudo. Aí tem gente que fala, mas professor, para que ler tudo? A aula vai ficar grande e tal, e tal, e tal. Eu sei, mas é porque às vezes a gente tem que fazer isso, tá? Eu sei que eu preciso fazer isso aqui. Se você não gosta, eu não posso fazer nada. Mas eu tenho que ler junto com você para que a gente tenha essa oportunidade, tá? Às vezes a gente passa a semana inteira, professor, e não lê o texto bíblico da lição. Eu fico sem entender. Não, você não tem que se confiar somente, porque tem professor que infelizmente faz isso. Ele se confia somente nessa parte da lição, que é uma parte muito boa, né? A parte da história aqui, se confia nisso, professor, pelo amor de Deus. Você não pode confiar nisso, você tem que ler isso, claro, eu leio sempre para ter uma noção do que a lição quer trabalhar. Então, por exemplo, eles colocam a referência bíblica. Eu leio a referência bíblica, né? Tudo que eles colocam no texto bíblico. Mas, às vezes, a lição não quer trabalhar tudo que está ali. Aí eu preciso ver, o que é que a lição está trabalhando? A lição trabalha isso. Então, eu vou ler o texto bíblico para saber melhor tudo, mas eu vou trabalhar com o que a lição está sugerindo, tá certo? E aí vamos ler Daniel capítulo 1 inteiro e depois o capítulo 2, do 26 ao 49. Vou ler com você. Diz assim. Eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida. Primeiro capítulo tem como epígrafe a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, qual era o papel de Aspenaz? O papel de Aspenaz, eu vou lendo e vou falando, acho que vai ficar melhor, porque como o texto é comprido, né, eu vou lendo e vou falando. Qual era o papel de Aspenaz? Aspenaz, ele era o chefe dos eunucos, né, do rei. Os eunucos, eles eram homens que se viam ali no serviço a serviço do rei, e eles eram o que a gente chama hoje de castrados, eles eram praticamente castrados, né. Aspenaz era o chefe desses eunucos. Então, vou mostrar logo o nosso recurso. Esse visual, eu tenho ele, tá? Eu comprei ele a uma tia daqui do meu estado, que é a tia Ana Paula, tá aqui a logomarca dela, né? Ana Paula. Essa história aqui é a história de Daniel na Cova dos Leões, que inclusive, tremei meu celular, que inclusive hoje à noite eu vou estar ministrando numa festividade de crianças, que é esse tema. Aqui inclusive, tem até Daniel orando. Eu já usei esse recurso para outras histórias, porque, gente, tio de Ministério Infantil é assim, a gente usa um recurso para várias coisas, né? E aí eu coloquei 2 cenários lá no Drive. Você pode imprimir, não é tão grande assim, ele é menor, são 2 folhas, não, 4 folhas eu acho. Não, 2 folhas, Mas você pode imprimir para usar os recursos que eu vou mostrar aqui. Eu vou usar esses 2 cenários que eu tenho. Então, primeira coisa. Aí você pode usar os personagens que eu coloquei, você pode colocar eles no palito, como eu fiz, ó. Eu fiz todos eles assim, ó, no palito. Você pode usar assim, ou você pode colocar uma fita, essas fitas assim, sabe, a gente chama aqui fita durex, né, essas fitas adesivas. Não dupla face, porque no papel que você tem no cenário, até aqui mesmo, se for colar, ele vai estragar. Mas com essa fita, não. Essa fita, você dá pra colar, dá pra tirar, é mais fácil. E aqui nós temos o primeiro cenário. Então, o que acontece?
No tempo do rei Joaquim, era o rei de Judá, Nabucodonosor, ele ataca Judá. Ele leva vários jovens cativos, vários jovens presos. Então, aqui representa todos os jovens que foram levados cativos. Aqueles jovens, eles foram levados para a Babilônia. Eles chegaram lá na Babilônia, e a Babilônia, queridos, tinha os seus costumes, né? A Babilônia, ela era um lugar terrível para os jovens de Judá. Porque os jovens de Judá, eles cresceram no entendimento do Senhor, eles buscando ao Senhor, conhecendo o Deus de Israel. Mas agora eles têm uma realidade diferente. Às vezes a gente até tem, né, que passar por lugares com a realidade totalmente diferente da nossa. A questão não é passar, não é estar. Porque, por exemplo, né, a faculdade, principalmente, a gente tem muita coisa que a gente vive na faculdade. Eu não concordo muito. Eu fui para um evento até, um evento para jovens, né, muito bonito, da minha igreja, claro. E um pregador estava falando lá, porque a faculdade, colocando a faculdade como a pior coisa. E depois conversando com os jovens, eu vou nada pra faculdade, que na faculdade é Babilônia, que a faculdade é Sodoma e Gomorra. Eu digo, meu Deus, gente, a nossa mentalidade não pode ser assim. Você vai ver o quê? Vai ser igual as freiras carmelitas, que vive de cláusula, só trancada dentro do convento? Você tem que viver assim então, trancado dentro da sua casa. Ou pegar a igreja, morar dentro da igreja. Porque a Babilônia é o que a gente vive, minha gente. Você vai trabalhar na Babilônia. Você vai estudar na Babilônia. Mas a questão não é isso, gente. Faculdade não desvia ninguém. Tem pai, né, irmãos da igreja que vem aí falar, porque o menino era crente, entrou na faculdade e se desviou. Não, ele desviou porque ele foi fraco. Porque ele não foi a faculdade que desviou ele. Porque eu estou na faculdade também. Eu estudo na faculdade, universidade pública, né? Que você sabe como é uma universidade pública. Graças a Deus, não é muita coisa que o povo fala, é inventado, né? O povo aumenta muito também. Mas eu já vi várias coisas na universidade pública, várias coisas. E eu tô firme e forte. E eu faço a diferença lá na minha faculdade. E os meus amigos que me conhecem sabem como eu sou na minha faculdade. Como eu me porto, como eu me comporto na minha faculdade. Várias oportunidades surgem, várias oportunidades, muitas oportunidades. Mas você precisa se manter na fé. Então, um jovem não pode culpar a faculdade, né, que tem muitos pais que falam isso, né? Culpam a faculdade porque o filho se desviou. Não. O seu filho se desviou porque ele não leu muito a Bíblia, porque ele não se consagrou muito, porque teve aquele momento de fraqueza, ele abriu uma brecha para o adversário entrou com tudo. Você tem que ser forte, que a gente vai viver na Babilônia, minha gente. Tá, professor? Os nossos alunos, eles vão viver na Babilônia. Você sabe lá o que eles estão passando dentro da escola? Na rua que eles moram? É Babilônia. Aí a gente vai dizer ele, olha, não, a gente vai ensinar, como no Salmo 1, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. Mas a gente não vai dizer que ele não vai viver. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer faculdade, ele vai ter que trabalhar. E ele vai ter vários pratos, várias bandejas assim para ele. E ele vai ter que aprender a ser forte e dizer não. Como é que eu vou adquirir essa força? Nós sabemos que nós temos o espírito e a carne. Se a sua carne é mais forte, o espírito vai ser mais fraco. Mas se o espírito é mais forte que a carne vai ser derrotada. Então, quando surgir a oportunidade, se o espírito estiver mais forte, o espírito vai ter a força de negar, de rejeitar. E a carne não vai ser maior que o espírito nesse momento. Então é isso que a gente precisa ensinar aos nossos alunos, tá? Se você tem filhos, né, adolescentes, aí tá medo da faculdade. Não tenha medo da faculdade. Mande eles para a faculdade. E ore com eles, e lê a Bíblia com eles, e faça culto com eles, ensine a eles. Porque lá a gente tem muita coisa, principalmente dependendo do curso que a pessoa escolher. Tem muita coisa lá que você escuta, que você fica assim. E se a sua fé for muito fraca, se você for muito no ouvido dos outros, aí você termina se complicando, né? Enfim, então aqueles jovens vão para a Babilônia. E os jovens que as penais, eu vou mostrar aqui para vocês as penais. Aí vocês supõem que as penais é esse. Ele tá meio lunático. Ele tá meio estranho, porque esse vai ser as penais. E aí, o Aspenaz, ele tem uma responsabilidade do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, que vai ser representado por esse aqui, o rei Nabucodonosor e Aspenaz. O rei deu uma ordem para Aspenaz, Gente, eu não vou ficar mostrando o cenário não, porque para mim é complicado. O rei Nabucodonosor deu uma ordem para Aspenaz. Disse a Aspenaz, você precisa selecionar. Não qualquer jovem, não qualquer um, não. Viu? O rei não queria qualquer um. O rei queria, olha só, vamos ler aqui. O rei queria jovens em que não houver, primeiro, da linhagem real,
que não houvesse defeito algum, jovens formosos de aparência, então tinha que ser bonito, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio e para que eles fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então eram jovens, não eram qualquer um, eram jovens bonitos, inteligentes, eram jovens sábios, eram jovens que iam aprender todos os costumes da Babilônia, iam aprender tudo que eles precisavam para ser sábios na Babilônia. Então o rei queria aproveitar essa força jovem. Aspenaz, ele tem essa incumbência, tá? Ele era o chefe dos eunucos e ele tinha essa incumbência de selecionar esses jovens. Aí o que nós temos aqui, queridos? Nós temos um destaque para 4 jovens. Vou continuar lendo com vocês. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então aqui nós temos uma mesa, e aqui nós temos o banquete do rei. Olha só, uma mesa e o banquete do rei. O que acontece aqui? Eu tentei colocar várias coisas gostosas, só faltou o vinho. Coloquei carne, porco, uma macarronada, frango, enfim, várias coisas gostosas. E aí, você tem todo o banquete do rei. A comida não era uma comida desprezível, ruim. Era a comida que o rei comia, era o manjar do rei. A alimentação que o rei Nabucodonosor tinha era a alimentação que ele queria que esses jovens, durante 3 anos, também tivessem. Eles vão comer do que eu comer. O vinho que eu tomar, eles tomam. A comida que eu comer, eles comem. Para que eles cresçam fortes. Eles precisam ser fortes. Eles precisam ser sábios. Esse era o objetivo do rei Nabucodonosor. E aí, entre aqueles jovens, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber. E aí nós temos aqui os 4 jovens, ó. Os 4. Deixa eu selecionar aqui quem vai ser quem. Esse eu vou colocar para ser Daniel. Misael, Ananias e Azarias, tá? Ananias, Azarias. Daniel, Daniel. Eu vou até colocar aqui na ordem para não me confundir. Você não se confunda, porque esses jovens aqui todos se parecem. Daniel, Misael, Ananias, Azarias. A Daniel, o Aspenaz, mudou o nome, né? Ele disse, agora você vai se chamar Beltesazar. Ele chegou no Misael e disse, você vai ser Sadraque. Ele chegou no Ananias e disse, você vai ser Mesaque. Chegou no Azarias e disse, você vai ser Abednego. Então, os 4 jovens, eles tiveram seus nomes mudados. Pois Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abednego. E aí, qual era o intuito de Aspenaz mudar o nome deles? Acabar com a cultura deles. Queria que eles esquecessem a terra natal deles. Ou vocês vão esquecer Jerusalém, vocês vão esquecer o lugar que vocês vieram, Judá, vocês vão deixar pra lá. Eu mudo o nome de vocês, eu mudo a comida de vocês, a língua de vocês vai mudar também, que eu vou ensinar a língua dos caldeus. Então, assim, o objetivo era que eles esquecessem do lugar que eles eram. E o mundo hoje, professor, quer que a gente esqueça. Quer que os nossos alunos esqueçam. Por quê? Como eu estava falando aqui, muitos se diziam na faculdade. Porque eles esquecem do lugar que eles são. Eles esquecem. Eles abrem mão do que eles são. Começam a aprender outras coisas, esquecem das escrituras. Começam a ouvir outras músicas, esquecem dos louvores. E a identidade, ela vai sendo desconstruída. A identidade cristã. E vai sendo criada uma outra identidade. Então o objetivo aqui era criar uma outra identidade para os jovens. E nós não podemos esquecer de onde nós somos. Nós somos de onde? Nós somos do céu. Nós somos da Jerusalém Celestial. Nós estamos na Babilônia por um tempo. Nós vivemos, como eu falei, na Babilônia. Mas o nosso coração, ele precisa estar ligado no céu. O nosso coração, ele precisa pensar
precisamos estar ligados na Jerusalém Celestial, que é de onde nós somos, porque nós somos da eternidade e para lá nós voltaremos. O nosso coração precisa almejar o céu, precisa ter vontade do céu, saudades do céu, saudade de um lugar que a gente nunca foi, mas a gente sente saudade porque a gente é de lá. E nós, como professores, precisamos ensinar os nossos alunos a terem essa saudade do céu. Então, sempre fale de Jesus na sua aula. Fale que Jesus vai voltar. Diga isso para eles, olha, assim como eles estavam na Babilônia, nós também estamos. Mas eles pensavam na casa deles, e a gente também tem que pensar na nossa casa. Não na nossa casa aqui da terra, mas na nossa casa, no nosso lar celestial. Continuando, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos, mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então Daniel, ele chega para as penais e diz: olha, a gente não vai comer isso aqui. Eu proponho outra comida. Eu não posso comer isso aqui. Essa mesa, esse banquete do rei, eu não posso me contaminar, porque eram comidas consagradas aos deuses deles, né? Eram comidas que poderiam até ser saborosas, mas Daniel não podia comer. A dieta dele não permitia que ele comesse aquilo ali, ele e os seus amigos. E aí, percebam, viu, gente, que foram muitos jovens ali que foram levados cativos, mas só esses 4 aqui que permaneceram firmes. A Bíblia fala deles 4. As penais dizem: não posso fazer isso, porque se eu fizer isso o rei vai me matar. Quando ele vê que vocês estão diferentes, vocês estão aqui mais fracos que os outros, não vai dar certo. Então a gente esquece aqui um personagem, tá, na história. Que é quem? É o dispenseiro, que era uma espécie de cozinheiro, né, que levava as comidas. Por que a gente esquece dele? A gente fala como se fosse as penais que tivessem deixado o teste, mas não. O dispenseiro, aí Daniel vai começar com o dispenseiro, como a gente vai ver aqui, ó. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Eles iam passar 3 anos naquela dieta, né, comendo aquilo ali. Todos aqueles jovens, né, para depois ir ao encontro do rei. Aí Daniel pede o experimento de 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Legumes e água. O pessoal fala desses legumes que são leguminosos, né, ervilha, feijão, lentilhas e tal. Ah, professor, por que tem fruta, tem verdura aqui? Porque tem uma linha aí que também fala da alimentação saudável, né? Que uns dizem não, eram só os leguminosos, era, como eu falei, ervilha, lentilha, feijão, essas coisas assim. Outros dizem não, era uma alimentação saudável, eram frutas, verduras, vegetais, né? E, enfim, eu trouxe as frutas e os legumes aí pra gente usar no nosso memorizando e colocar na nossa sala também para falar com os nossos alunos. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. Então Daniel pede 10 dias de teste. O dispenseiro diz: tá certo, eu aceito, vou ver esses 10 dias. E Daniel falou: olha, passou os 10 dias, você olha pra gente e olha pros outros jovens. Aí você vai dizer se continua ou não. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Então, depois daqueles 3 anos, né, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles estavam mais fortes e mais bonitos. Esses jovens, eles receberam toda a sabedoria na língua dos caldeus, nas letras, em tudo. Mas a Daniel Deus deu algo a mais. A Daniel Deus também deu o dom de interpretar sonhos, de ter visões, de interpretar isso. Então, esses jovens aqui, eles eram diferentes.
Quando passam os 3 anos, eles só comendo legumes e água. Imagina, né? Que dieta. Aí eles vão à presença do rei. O rei Nabucodonosor chega a hora de ver aqueles jovens ali. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, mais sábios, mais inteligentes, mais capazes, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então aqui nós temos esses 4 jovens sábios. Por quê? Porque eles não se contaminaram com o manjar do rei. Olhem, queridos, a prosperidade desta terra, ela está alinhada com o propósito de Deus. Nós não podemos buscar a prosperidade aqui na terra e esquecer do céu, que é o que muita gente faz. Muita gente busca a prosperidade terrena, busca, eu quero fazer a faculdade, eu quero trabalhar, eu quero fazer o concurso. Isso não é errado, a gente tem que buscar mesmo. Eu orando aqui, Jesus, eu quero um concurso para ficar melhor minha vida de professor, né? Professor, aqui no Brasil, olha, professor, o futuro do professor que quer viver bem é concurso. E mesmo concursado, ainda se não pegar umas 40 horas, ainda passa alguns perrengues, né? Porque infelizmente é uma classe muito desvalorizada. Professor do particular, da rede privada, que é pior ainda, né? Quando é uma escola menor, o salário lá embaixo. Quando é uma escola grande, você pode ganhar bem. Mas saiba de uma coisa, a qualquer momento, se você estando certo e o aluno errado, a escola, ela perde você. Porque tem vários professores que querem o seu lugar. Mas o aluno, ela não perde. Então o concurso te dá garantia, né? Enfim, ó, a gente tem a nossa aula é assim, eu falo de várias coisas. E aí, esses 4 jovens, eles foram prósperos na terra. Lá na Babilônia eles foram prósperos. Mas porque eles não esqueceram de Deus. Eles foram honrados porque eles honraram a Deus. É o que a gente leu no Memorizando. Deus fala, eu respeito os que me respeitam, os que me desprezam eu vou desprezar também. Eles respeitaram ao Senhor. Eles obedeceram ao Senhor. Eles comeram, esqueci até de mostrar, né? Comidas saudáveis. Eles estiveram ali na presença do rei, respondendo tudo. Os astrólogos, os sábios que existiam no reino, eles não se compararam com esses jovens aqui. Veja como Deus honrou. Deus honra você. Pode fazer a obra. Pode buscar a presença do Senhor, que Ele vai lhe honrar em tudo. Você que quer fazer uma prova de um concurso, você que deseja um emprego, fazer uma entrevista de emprego, né, fazer alguma coisa, prosperidade nesta terra, Deus vai lhe abençoar. Mas não esqueça do Senhor. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Busque primeiro o reino dele. E o que tiver de vir, ele vai permitir, ele vai acrescentar a você. O seu concurso, o seu melhor salário, a sua empresa, a sua vaga naquele lugar que você quer. Deus vai lhe abençoar, sua casa, o seu carro, ele vai lhe abençoar. Mas busque a ele. Busque a ele. Não esqueça, busque as coisas dessa terra, sim. Corra atrás das coisas da terra, sim. Mas não esqueça de buscar ao Senhor, de fazer a obra dele. Porque muita gente deixa de fazer a obra para lutar aqui. Às vezes até conquista várias coisas na terra. Mas o céu termina perdendo, né? Então a gente não pode seguir por esse caminho. Vamos agora ler o capítulo 2, do versículo 26 até o 49, que diz assim. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Aí aqui nós já temos Daniel com o rei Nabucodonosor. Aí você vai contextualizar os seus alunos. O que? O rei Nabucodonosor teve um sonho. Aquele sonho ali deixou o rei perturbado demais. Aquele sonho ali acabou com o rei. E ele chama todos os sábios do reino dele. Ele diz assim, olha, eu tive um sonho, não sei qual foi esse sonho. Eu quero que vocês me digam qual foi. Porque esse sonho está me perturbando. Eu quero que vocês digam qual foi o sonho. E eu quero que vocês digam o significado deles. Aí os sábios disseram, mas rei, diga como foi o sonho para a gente dizer qual é o significado. Ele disse, não. Eu quero que vocês digam qual foi o sonho que eu tive. Mas, rei, se foi você que sonhou, como é que a gente faz? Não, eu quero que vocês digam qual foi o sonho que eu tive. Aí eles não conseguiram. O rei disse, olha, se ninguém conseguiu, eu vou mandar matar todos os sábios, todos os astrólogos, todos os sábios, gente, todos vão morrer. Vocês vão acabar com todo mundo. E estava incluído Daniel e seus amigos, né? E aí, o Senhor mostra para Daniel. E Daniel se apresenta ao rei, eu posso interpretar o sonho. Aí o rei chega para Daniel e diz assim, você pode, Daniel, interpretar os sonhos? Daniel fala assim, eu sei que você sonhou, né?
Porque Daniel em nenhum momento diz que é ele, né? Ele atribui tudo a Deus. É muito lindo isso. Quando você reconhece que você não pode, é Deus na sua vida. E aí o rei diz, você pode, Daniel? Aí Daniel responde e diz assim: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Aleluia. Há um Deus no céu que revela os segredos da terra. Há um Deus no céu que os mistérios dele, ele revela aos seus. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí Daniel começa a dizer. Olha o que Daniel começa a dizer ali, descrever o sonho do rei. Daniel começa a dizer assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Quem é que revela os segredos? É Deus. Aí Daniel começa: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Aí a estátua está aqui, ó. A cabeça de ouro, ó, vou ler com vocês, tá? A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, glória a Deus, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram com uma praga das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Olha só, o sonho do rei. Um sonho perturbador, né? Um sonho perturbador, e o rei ficou sem entender. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder e a força e a majestade. Olha o que Daniel fala, é rei de reis, não é rei dos reis, tá? É diferente. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O reino de Nabucodonosor é a cabeça de ouro da estátua. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em que parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E, como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Então aqui nós temos a interpretação do sonho do rei. Daniel interpreta o sonho, diz o que ele tinha sonhado, interpreta o sonho. O rei abençoa Daniel e Daniel faz algo lindo. Ele lembra dos amigos dele.
Ele lembra dos seus amigos. Ele não deixa os seus amigos para lá. Porque tem pessoas que estão com você enquanto elas estão embaixo. Quando elas sobem, elas deixam você lá embaixo. Mas o verdadeiro amigo, ele vai junto com você. Se vocês dois estão aqui e ele está aqui, ele lhe puxa junto. O verdadeiro amigo faz isso. Então, Daniel, aqui na nossa lição, a gente pode falar sobre isso, tá? Para os nossos alunos. Que você não pode esquecer de quem te ajudou. Você não pode esquecer de quem estava lá embaixo com você. Você tem que abençoar também os seus amigos. Eu tenho minhas amigas, eu digo minhas amigas porque no Ministério Infantil é muito difícil você ter homens, né? E aí eu não tenho muito contato com os tios. Mas aqui eu tenho muito contato com as tias. São as minhas mães do coração, né? As velhinhas que fazem parte da minha vida. As minhas amigas idosas. Eu sempre brinco com elas assim. Tem a tia Tiene, tia Aninha, tia Nelly, que estão aqui no nosso canal. E aí, sempre que eu posso abençoar as minhas amigas, eu abençoo elas. Sempre que eu posso. Se eu recebo um convite que eu não posso ir, eu mando para elas. Eu digo, olha, eu indico, olha, tem essa tia aqui, é uma bênção. Isso é você abençoar a vida do seu amigo. Se eu estou embaixo e elas estão comigo, no momento que Deus me abençoar, eu quero abençoar a vida delas também. Nós precisamos ter esse pensamento. E Daniel ensina isso pra gente. O rei abençoa a vida de Daniel. O rei mostra aqui que realmente, quando Deus quer, Deus faz. Deus pega um rei como Nabucodonosor, ímpio, terrível, e Deus faz com que ele respeite a Daniel e seus amigos, né? A gente vê lá na frente os amigos dele na fornalha e tudo, né? Mas a gente sabe que Deus, ele permite situações para mostrar a sua grandeza. Porque os amigos dele na fornalha mostraram a grandeza de Deus. Daniel na cova dos leões mostrou a grandeza de Deus. Deus permite os momentos difíceis, professor, nas nossas vidas, para que a gente veja e que todos vejam, né? Porque tanto na cova dos leões quanto na fornalha, Deus mostrou para todos quão grande Ele é. Não se preocupe, de repente você está passando por uma luta na sua vida e você não entende. Mas Deus vai fazer com que através dessa luta as pessoas vejam que Ele é na sua vida, que Ele é grande e que Ele cuida de você. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero agora mostrar para vocês, trazer para vocês as dinâmicas, né? Eu deixei as duas dinâmicas lá no nosso Drive, em formato de texto. Uma são algumas situações problema. Você vai trazer para os seus alunos algumas situações para eles responderem. O que é que eles fariam? Tá? Então tem várias situações lá no nosso Drive. E um outro, você vai dividir a sua sala, passa uma fita adesiva, alguma coisa assim no meio da sala. E os alunos vão ter que escolher qual lado eles vão ficar. Pula para um lado, pula para o outro. Aí você vai falar várias afirmações. Eu menti para os meus pais. Aí, sim ou não, eles ficam em que lado? Aí você vai lendo. No Drive tem todas essas situações, acho que deve ter umas 20, se não me engano. E aí você vai falando e eles vão dizendo para que lado eles vão ficar. Tá certo? Na parte das situações problema, você permita que eles digam, olha, eu faria assim. Se tiver errado, você diz, não, mas o certo é fazer assim. Olha, a gente tá na Babilônia, mas a gente não pode se contaminar, a gente tem que ser fiel a Deus, tá certo? E uma outra dinâmica que eu preparei, professor, é um jogo de tabuleiro, tá? É o jogo Fidelidade e Obediência, tá aqui. Você pode imprimir no papel majorinho, você pode colar no papelão. Bem legal esse jogo aqui. Eu criei assim, gente, Deus quer criar essas estratégias pra nós, tá? Gratuito pra você, você pode baixar, é rapidinho, dá pra você jogar. Até dá pra você, mesmo que seja em outras aulas, dá pra você jogar com seus alunos, tá? Aqui você tem várias casinhas, ó. Começa aqui e termina aqui. Aí você tem também lá o dado. Esses pinos aqui que você vai colar dessa forma aqui para seus personagens, dá para 4 jogadores. Aí você pode fazer duplas, tá? Ou até trios, ou um joga primeiro, depois outra turma joga. Aqui tem as cartinhas das perguntas, tá? E aqui as instruções do jogo. Como funciona esse jogo? Na parte que tem as imagens, tá vendo? Os meninos param, ó, vamos explicar do zero, né? Você vai pegar o dado. Se você não quiser usar esse, eu uso um dado online. Se você colocar lá no seu aplicativo de baixar, né, no seu celular, você coloca lá dado para jogo, vai aparecer. Aí é só você baixa, quando você clica na tela e o dado roda, o dado gira. Aí é bem legal até, você não precisa recortar e fazer, tá? Se você tiver o seu celular disponível, você pode fazer isso. E aí você vai dividir, são 4 jogadores, né, que você consegue. Digamos que você divide em duplas ou trios. Aí
eles vão jogar o dado e ver quem tirou o maior número. Quem tirar o maior número começa o jogo, tá? Aí depois vai seguindo. Então, aí eles vão tirar... vai sempre jogar o dado para se movimentar no tabuleiro. Se parar nas imagens, não faz nada, fica paradinho ali, de boa. Se parar na interrogação, eles vão responder algumas dessas perguntas aqui. Lembrando que essas perguntas aqui, eu não coloquei a resposta, mas é óbvio que você sabe, né? Olha aqui. Que nome Azarias ganhou na Babilônia? Que nome Misael ganhou na Babilônia? O que fez Nabucodonosor se perturbar? Qual o resultado dos 4 jovens depois da dieta solicitada? O que aconteceria se ninguém falasse o sonho do rei? Onde está escrito memorizando de hoje? Quais os nomes originais dos 4 jovens? Quem era o chefe dos eunucos? Qual o tema da lição de hoje? Quais as exigências para a escolha dos jovens? Né? O que o rei pediu para as penais? Como era que tinha que ser os jovens? Tá? Soletre Nabucodonosor. E aí... essas são as perguntas, né? Se eles pararem nessa parte da interrogação, eles respondem uma pergunta. Nas casinhas vermelhas, eles vão ter uma punição, tá? Aí tem assim, ó. Você comeu uma coxa de frango, volte 2 casas. Não, você orou pouco, volte para o início. Você comeu muita carne da Babilônia, volte 3 casas. Você se misturou com os babilônicos, volte 5 casas. Cadê o jejum? Volte 2 casas. Então sempre tem uma punição se ele parar no vermelho. Se ele para nesse amarelinho aqui, é uma bênção, tá? Servo obediente, avance 2 casas. Comeu legumes, avance 1 casa. Deus é com você, avance 2 casas. E aí você joga com eles aí e ganha quem terminar, quem chegar aqui primeiro. Tá certo? Eu tenho certeza que seus alunos vão gostar muito desse jogo aqui. Vamos agora, terminamos a nossa aula, vamos para a nossa palavra do professor. Querido professor, querida professora, quando eu estava lendo, eu já ministrei sobre esse tema aqui, foi o tema do nosso CONAD Kids, o nosso Congresso de Crianças do ano passado. Obedecer a Deus é a minha escolha. E eu, quando estava estudando, o Espírito Santo falou fortemente comigo e ele me fez lembrar que ele me disse assim, que é o tempo dele revelar os mistérios dele para nós. Deus não quer que os nossos alunos eles tenham vidas espirituais vazias. Deus não quer que os nossos alunos eles estejam na escola bíblica só por estar. Deus não quer que os nossos alunos eles estejam para passar tempo. Deus quer uma profundidade espiritual dos nossos alunos. E o Senhor tem cobrado muito porque vai começar de nós, professores. Nós precisamos nos despertar, ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais a Deus, ter mais intimidade com Ele, buscar essa autoridade do céu. E nas nossas aulas, incentivar os nossos alunos a também ser assim. Quando os alunos eles olham para nós, há um ditado que fala, né, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Realmente, quando seus alunos observarem que você gosta de orar, que você gosta de ler a Bíblia, a autoridade que Deus te deu, quando eles olharem isso em você, eles vão desejar, eles vão almejar isso também. Dê exemplo para os seus alunos. Então a palavra para nós hoje, professor, é que Deus há de revelar os mistérios dele para nós. Há muitas pessoas grandes, há muitas pessoas poderosas, há muitas pessoas sábias, há muitas pessoas que estão aí ganhando o mundo inteiro, que estão nos cartazes, que tem tantos milhares de seguidores, mas Deus vai revelar nas nossas salas os mistérios dele. Aleluia. Deus vai revelar para os nossos alunos os segredos do céu. Deus vai mostrar aos seus alunos. Professor, vai ter aluno que vai ter sonho, vai ter aluno que vai ter visão. Deus vai revelar segredos para os nossos alunos, para as nossas aulas. Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai descortinar para mostrar que Ele é. Eu não sei o que você tem vivido de experiência na sua aula. Eu não sei como tem sido a profundidade espiritual da sua aula. De repente você diz, Eliel, não tem profundidade, porque os alunos, eles parece que estão ali alheios. Mas não desista, professor. Não desista. Deus tem um lindo propósito em ter colocado você nessa sala. Deus, Ele tem algo de extraordinário para fazer. E nós não podemos desistir, nós precisamos investir nos nossos alunos. Na leitura, na oração, no louvor. A gente precisa orar por eles, jejuar por eles. A gente precisa ensiná-los a buscar a Deus de verdade, de coração. Olha, ensinar ele como ora, como jejua, como se consagra. Ensine isso. E Deus há de revelar os mistérios dele. Na sua sala, Deus vai revelar os mistérios dele. Não se preocupe. Faça a sua parte. E deixe o restante com Deus, porque Deus vai fazer. Deus falou fortemente ao meu coração. É por isso que eu tenho investido nessas aulas. Eu tenho investido e tenho dito para você, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor.
porque Deus vai revelar para os nossos alunos. Uma tia mandou para mim essa semana um vídeo de um menino, a coisa mais linda do mundo, o aluno dela, que ele faz devocionais no Instagram. Ele grava vídeos e alguém pode olhar e ignorar, dizer, tão simples, mas é algo de grandioso que Deus está começando a fazer nesta geração. Nós não queremos mais uma geração que chora no culto e depois tá tudo de novo. Não. Nós queremos uma geração de profundidade. Uma geração que mergulha. Uma geração que busca. Uma geração que está na presença do Senhor. Uma geração que não conhece só as histórias da Bíblia, mas que conhece o Deus dessas histórias. Eles não sabem só o que aconteceu com Daniel, Misael, Ananias e Azarias, mas eles conhecem o Deus deles, o Deus que livrou eles da fornalha, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o Deus que fez com que Daniel interpretasse, soubesse o sonho do Nabucodonosor. Eles precisam conhecer e ter experiências com esse Deus. Então não desista, continue. Você pode ir para sua sala e pensar assim, meu Deus, parece que nada está acontecendo, mas o reino dos céus está se movimentando, e há também uma luta espiritual, há uma guerra sendo travada entre os céus e o inferno. Por quê? Porque o inferno está perdendo o território dele. Quando você chega na sua aula e você mostra para os seus alunos, olha, você está na Babilônia, mas você não pode se contaminar com a Babilônia, e o seu aluno entende isso, e lá na escola, quando ele tiver a oportunidade e a bandeja, o prato, ele vai dizer, eu não posso me contaminar. Aí o inferno, ele se acaba, o inferno, ele fica numa fúria muito grande. Por isso que a gente sofre retaliação, por isso que a gente sofre tanta coisa, professor. Ou você não está sofrendo? Porque eu estou passando algumas situações. Será que você não está passando? Com certeza você está passando também. Por que você está passando por isso, professor? Muitas vezes é retaliação, é o inimigo querendo te parar, é o inimigo querendo, eita, não vai dar essa aula não, viu? Não vai falar isso não, viu? Mas ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Lá na cruz do Calvário, Deus, Jesus, já nos garantiu a nossa vitória. Nós vamos continuar. Aleluia. Nós vamos continuar orando. E se ninguém orar, a gente vai orar sozinho. E se a pessoa que trabalha com você não quiser orar, você vai orar só, mas você vai orar. Você vai levantar de madrugada, você vai jejuar pelos seus alunos, olha, se consagra por eles. Senhor, hoje eu estou fazendo esse jejum aqui pelos meus alunos, Pai. Eu não aceito que a minha sala... A gente vai brincar, professor. Olha que jogo de tabuleiro maravilhoso que a gente vai brincar. A gente vai ter dinâmica, a gente vai ter... Sim. Mas a gente vai ter profundidade espiritual na nossa aula. Deus quer isso de nós, professor. Deus está nos levantando. Você não percebeu ainda a sua importância neste ministério. A sua importância para que você ensine estes meninos. Para que você invista no espiritual deles. Para que eles cresçam e entendam quem é Deus, e que eles foram chamados por este Deus para impactar esta geração. Jesus está voltando, e esta é a geração do arrebatamento, a geração que estamos cuidando. Talvez eu não seja a geração do arrebatamento, mas quem eu estou cuidando vai ser. Então não desista, viu, professor? Esta é a palavra de hoje. O Senhor vai revelar segredos dos céus lá na sua sala. Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. A gente se vê aqui na próxima semana, se Deus quiser, na nossa aula número 5. Tchau, que Deus te abençoe.